Você consegue resolver esse problema de Olimpíada de Matemática? Quantos pares ordenados de números inteiros, x e y, satisfazem a equação abaixo? X sobre 12 é igual a 12 sobre y. Vou deixar aqui 5 segundos para vocês pensarem e em seguida vou começar a resolução. Então, prepara aí seu papel, sua caneta, pausa o vídeo, pensa um pouco no problema e tenta resolver. Depois a gente prossegue. Bom, a resolução se dá da seguinte maneira. É interessante a gente tentar, talvez, separar as variáveis dos números conhecidos nessa equação que a gente tem, para a gente tentar verificar se consegue uma solução. Como a gente está querendo saber a quantidade de pares ordenados de números inteiros que podem ser feitos com esse número que está aqui, 12 vezes 12, é interessante a gente fatorar em primos esse número. Vamos continuar então com o procedimento. 12, vou pegar um espaço aqui na direita. 12, se a gente fizer a fatoração dele, é igual a 12 é divisível por 2, 6 é divisível por 2, e 3 é divisível por 3. Logo, 12 é igual a 2 vezes 2 vezes 3, que é igual a 2 ao quadrado vezes 3. Certo? Então, nesse caso aqui, x vezes y tem que ser 2 ao quadrado vezes 3, vezes 2 ao quadrado vezes 3. Certo? Agora, simplesmente juntando os termos comuns, 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado é igual a 2 elevado a 2 mais 2. E 3 vezes 3 é 3 elevado a 1, vezes 3 elevado a 1, que é igual a 3 elevado a 1 mais 1, certo? E aqui nós temos 2 elevado a 2 mais 2, que é 4, e 3 elevado a 1 mais 1, que é 2. Certo? Bom, nesse ponto, o que nós podemos fazer para descobrir quais os possíveis valores de x e y? Pensem no seguinte. Para cada número que a gente conseguir fazer com esses fatores primos, vai sobrar apenas uma única possibilidade de número que preenche todos os outros fatores primos que a gente precisa para o y. Então, por exemplo, se o x for igual a 2, para x vezes y ser esse número, o y vai ter que pegar todos os outros fatores primos que faltaram. Então, y vai ser obrigado a ser 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado. Bom, então olhando só para x, a gente pode fazer uma lista de todos os possíveis valores que x vai ter. E y só tem um valor correspondente para cada valor de x que a gente encontrar, certo? Então, o número de fatores primos, aliás, o número de divisores desse número aqui vai ser a quantidade de números inteiros, aliás, naturais, que x pode ter de valor. E para cada um dos x, a gente vai ter apenas um correspondente do y, certo? Então, como a gente pode descobrir esse número? A gente pode fazer a seguinte conta. Quais são as possíveis quantidades de cada fator primo que a gente pode utilizar para compor x? Bom, a gente pode usar para compor x apenas os fatores primos 2 e 3, certo? X tem que ser 2 vezes
2 vezes 3, 2 ao quadrado vezes 3, 2 vezes 3 ao quadrado, ou nenhum, não vai ter nenhum 2, ele é 3 ou ele é 3 ao quadrado. E esses valores desses primos estão entre zero, a quantidade deles está entre zero, e esse expoente aqui, 4. Então, o x pode ter entre zero e 4 fatores 2. O x pode ter também entre zero e 2 fatores 3. Então, a quantidade de divisores, né, desse número, que é também a quantidade de possibilidades que a gente tem para x, é igual a, nos fatores de 2, a gente tem quantas opções? A gente pode ter 0, 2, 1, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2. Então, a gente tem 5 possibilidades, que é 4 mais uma possibilidades. E para os fatores de 3, o x pode ter nenhum 3, 1 3 ou 2 3. Então, a gente tem 3 possibilidades, que é igual a 2 mais 1. Por que eu estou escrevendo 4 mais 1, 2 mais 1? Para ficar em evidência o fato de que é o expoente do nosso fator primo mais 1. Essa possibilidade escondida que a gente está somando aqui é a de não ter nenhum desse fator primo. Então, por exemplo, 2 elevado a zero, certo? E então, o número de possibilidades que a gente tem naturais para x é igual a 5 vezes 3, que é igual a 15. E lembra que para cada possibilidade de x, a gente tem apenas uma possibilidade de y, porque para cada quantidade de primos que o x tirar dessa lista, vai faltar uma certa quantidade fechada de números primos para o y ser, né? Então, essa é esse é o entendimento sobre a resolução do exercício, né? Tá, agora vem um ponto um pouco pegadinha desse exercício. Ele está quase resolvido. Então, a resposta seria 15? A resposta seria 15 se a gente estivesse falando de números naturais, né? Só os números positivos e o zero facultativamente colocado. É uma discussão polêmica entre os matemáticos até hoje, mas vamos colocar que o zero está entre os naturais. Os naturais seriam 0, 1, 2, 3 e todos os números inteiros positivos, né? Mas a solução pede números inteiros. E aí o que acontece? Para cada valor positivo de x, a gente vai ter um valor positivo de y, certo? Positivo com positivo na hora de multiplicar vai dar um valor positivo. Então, isso dá uma resposta para a gente. Se o x for positivo e a gente pegar só o número, o valor absoluto, e colocar um sinal de menos no y, a gente teria um sinal negativo. E isso não ajuda a gente a resolver o problema, né? Positivo com positivo ajuda. Se o x for negativo, a gente fala, ó, a gente vai pegar um valor absoluto para o x e pôr o sinal negativo, e o y um sinal positivo, o sinal do produto deles vai ser negativo, isso não nos ajuda. E aqui é a parte que satisfaz outra condição que estava escondida para resolver o problema. Se a gente colocar um sinal negativo no valor absoluto que a gente escolheu para o x e um sinal negativo no valor absoluto que a gente escolheu para o y, nós vamos ter no final um produto positivo que satisfaz as necessidades da nossa pergunta, né? Então, nós temos 15 soluções naturais, que são soluções onde o x é positivo e o y é positivo. E nós temos mais 15 soluções com os valores absolutos iguais, onde o x é negativo e o y é negativo.
Então, nós temos 15 mais 15 soluções. Então, nós temos 15 soluções nas quais x e y são positivos e 15 soluções nas quais x é negativo e y é negativo. Então, nós temos 30 soluções. Então, a nossa resposta é a resposta A. Gostou? Deixe seu joinha. Siga-nos para ter mais conteúdo como esse. Até a próxima.